Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu vim mostrar o que eu li no mês de novembro. Não foi muita coisa e já aviso que em dezembro vai ser menos ainda. Fim de ano pra mim é muito complicado, porque eu tenho muitos TCCs para orientar, fim de semestre, enfim, bancas, um monte de coisa e eu tive outros trabalhos aí, além dos dois que eu já tenho, então assim, muito complicado. Agora chega de chorumelas, né, e vamos ao que interessa. Li 6 livros, sendo 4 releituras e 2 leituras. Eu acho que este ano está sendo um ano de releituras. Eu reli muita coisa que eu tinha. Isso é um bom sinal. É como se fosse uma nova leitura, porque eu sou uma pessoa muito diferente do que eu era quando eu havia lido esses livros todos pela primeira vez. Enfim, vamos aos livros. Carta ao Pai, do Kafka, uma releitura. E eu fiquei muito mais interessada no Kafka depois que eu fui na República Tcheca. Eu fui em 2015. De 2015 pra cá eu acho que eu não li nada, não lembro de ter lido nada do Kafka. Tudo que eu tinha lido do Kafka eu li antes da minha ida lá. E quando eu fui lá eu fiz o percurso do Kafka, almocei no restaurante que ele almoçava, eu fiz até um post falando da rota do Kafka lá em Praga, cemitério, onde túmulo, enfim, um monte de coisa. Eu vou deixar aqui embaixo para quem quiser ler. E um livro que ajuda a entender bastante a obra dele é Carta ao Pai. Aqui é uma carta assim bem emotiva. Quem conhece um pouco a obra de Kafka sabe que a figura paterna na vida dele foi algo assim muito opressor e fica evidente aqui, né? Só de ler a obra dele você percebe que figura de autoridade tem um peso ali, não necessariamente o pai, mas qualquer figura de autoridade. O Estado, Deus, aquela coisa de o indivíduo encurralado numa situação de opressão, que é bem interessante. Eu ainda preciso fazer o que esperar de Kafka, eu acho que é por isso que eu reli. Né? Às vezes eu não entendo porque eu faço as coisas, depois quando eu começo a organizar eu percebo. Acho que eu reli Kafka porque eu já estou na intenção de fazer o que esperar de Kafka. E este livro é crucial para fazer um vídeo como este. A figura de autoridade na obra dele é algo muito marcante. É sempre um indivíduo ali em situação de opressão, uma situação injustificada, e é um indivíduo resignado. Isso diz muito. E aqui ele é uma carta, né, que ele fala diretamente ao pai, vai relembrando fatos da infância, vai relembrando como sofreu e vai dando nome às coisas. Não é um tom muito agressivo, mas é um tom muito magoado. Tipo assim, você sempre foi melhor do que eu, você sempre foi bom, sempre me exigiu demais, e o fato de você ter me exigido demais me fez muito mal. É mais ou menos isso que ele diz várias vezes, sem usar essas palavras, em várias passagens aqui. A gente percebe que o pai dele foi uma figura muito autoritária, que exigia muito dele, e isso causou um impacto muito negativo na vida dele. E a gente vê pelas obras. La increíble e triste história de la Cândida Heréndira e de sua abuela desalmada. Aff, Maria, meu espanhol está péssimo. Mas é a história da Heréndira. Este livro aqui é um livro de contos. O conto maior é este. Eu só reli este conto, que é uma história muito bonita. Inclusive tem um filme em português brasileiro, que é a Heréndira, acho que é a Cláudia Hanna. Tem no YouTube, bem legal também. A história da Heréndira, que morava com sua avó, era praticamente escravinha, a avó muito cruel. Aí, num determinado momento, ela quebrou alguma coisa que eu já nem lembro mais. Reli agora, já não lembro mais. E a avó falou que ela teria que pagar, que ela teria que trabalhar anos para pagar. A avó começou a prostituir a neta. Ela tinha 16 anos, era virgem, começou a prostituir a neta para conseguir o dinheiro para sobreviver, afinal das contas. É uma história muito triste. E a Heréndira é bem resignada. Até que mais pro fim acontece lá uma reviravolta. E assim, tem realismo fantástico, tem um pouco, e é Garcia Marques, né? Então quem conhece a escrita dele já sabe que em alguns momentos a gente se diverte, embora essa história seja bem dramática. Acho que de tudo que eu li dele, essa é a mais dramática, né? Tem poucos momentos de riso aqui, mas é muito bem narrada, é muito bem escrita, como sempre, né? Como não poderia deixar de ser vindo do Garcia Marques. Grandes Esperanças, do Charles Dickens. É a primeira vez que eu leio Charles Dickens em português.
assim, tudo que eu li dele li em inglês. E preciso reler um monte de coisa e ler outras coisas que eu não li ainda. Mas aqui é a história do Pip, um menino órfão, né? Não necessariamente órfão, sem pai nem mãe. Ele tem irmã, mora com a irmã e com o cunhado. Só que a irmã é muito cruel. A irmã não tem um pingo de sensibilidade. E um dia ele ajuda um ex-prisioneiro, um presidiário, que tá com bola de ferro no pé e tudo mais. Ele, criança, não tem muito como entender aquela situação. O Pip, chega um momento que ele vai lá prestar um serviço para uma tal de senhora, que eu não lembro mais o nome, e ele se apaixona pela sobrinha dessa senhora, a tal de Stella. Que maltrata o pobrezinho, que dá dó, se ela humilha ele, né? Ele não se vestia bem e tal, aí ele se apaixonou por ela perdidamente. Quanto mais ela maltratava, mais ele gostava dela, enfim. Até que anonimamente um protetor resolve ajudá-lo. E isso naquela época significava o quê? Torná-lo um gentleman, né? Um cavalheiro. Então ele recebeu dinheiro para estudar, para ficar sob tutela de um senhor lá, estudar, para ser um homem da alta sociedade. Ele saiu de casa, estudou. Até então, durante todo esse tempo, ele achou que essa senhora, tia da Stella, que tinha beneficiado ele com isso. Só que depois ele descobre que não foi bem assim. E aí é a história bem comum do Charles Dickens, que já leu, sabe do que eu tô falando, né? Ele não muda muito, é sempre uma situação de criança que sofre, que é maltratada, né? Mas é muito gostoso de ler Charles Dickens. Fazia muito tempo que eu não li, muitos anos que eu não lia nada dele. Esta foi a leitura do mês, os outros dois que eu mostrei, releitura. Mas uma leitura infância do Graciliano Ramos. Eu já cansei de falar da narrativa do Graciliano Ramos, como eu gosto, porque ele tem muita qualidade para narrar histórias. Ele narra a história dele, né? É autobiográfico, embora aqui a criança não tenha nome, não é o Graciliano que aparece aqui, né, nomeadamente, mas a gente sabe que é ele narrando os fatos da infância. O pai, muito autoritário, a mãe também, uma criatura seca, pouco sensível. Aqui ele tava ruim de pai e mãe, viu? E a percepção dele com as injustiças, apanhava muito, a relação dele com a escola, que ele não via sentido, e até ele descobrir a leitura e se aventurar e se apaixonar pela leitura e o mundo dos clássicos. E a gente percebe que isso foi crucial para mudar a vida dele, para ele ter se tornado o que se tornou, né? Mas é sempre bem escrito. É triste, quem passou por infância sofrida vai se identificar muito com esse livro, sabe? Aquelas surras homéricas sem justificativa, ignorância, estupidez, erros paternos por ignorância e por crueldade, enfim. E como ele vai se relacionando, como ele vai percebendo, é claro, né? Sempre nessa perspectiva de memória. Então é um adulto se lembrando das emoções quando criança e reconstruindo e contando. Essa foi a segunda leitura, agora os outros também são releitura. O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, não preciso falar muito, que eu já andei falando muito desse livro por aqui, reli, agora gravei vídeo. Então aqui a gente está na Era dos 10, Estados Unidos, década de 1920, e a história do Gatsby, um novo rico self-made man, que é apaixonado pela prima dele, que eu acabei de esquecer o nome, mas vou lembrar. E essa prima é casada, eles têm um caso, então entre festas, bebedeiras, a gente está aqui no clima da lei seca. Do ponto de vista literário, não tem nada de mais nesse livro, também não tem nada de menos. Legal, contexto histórico, o que isso revela dos Estados Unidos. Veja o meu vídeo lá para vocês saberem do que eu estou falando. Outro Garcia Marques que eu reli, Crônica de uma Morte Anunciada, em espanhol. Aliás, eu já falei pra vocês, a única obra do Garcia Marques que eu tenho em português é 100 Anos de Solidão. Este eu gostaria de ter em espanhol, mas não tem. Então quase tudo que eu tenho dele é em espanhol, não é diferente com esse. Fiz um vídeo sobre este livro, que também é releitura, já disse. Acho que eu não publiquei ainda, mas vou publicar em breve e lá vou falar melhor sobre esse livro. Mas aqui é um exemplo de que pode ter spoiler, que você lê e ama a obra assim mesmo. Porque, olha o título, Crônica de uma Morte Anunciada. Tá tudo aqui. A gente sabe que alguém vai morrer, a gente sabe que vai ser contada uma crônica sobre essa morte. E é engraçado que várias vezes uma frase se repete, porque iba a matar a Santiago Nassar. Porque iba a matar... Então você sabe o tempo inteiro. Agora como ele constrói isso, parece notícia de jornal, assim, às vezes, sabe?
E aí ele vai apresentando personagens, fulana de tal, colega de Santiago, não sabia que ele ia morrer, ou então fulano de tal, foi a última vez Santiago com vida, Beltrano, é muito legal. Pense na questão de matéria de jornal, no primeiro parágrafo a gente já tem o que, onde, quando, porque, já tem tudo. E aqui já no título a gente tem o que. Então a gente sabe que alguém vai morrer. No primeiro parágrafo você já tem quem, você sabe que é o Santiago. Aí você lê todo o resto para saber o como e o porquê. É muito legal, é muito bem contado, é muito interessante. E é o segundo Garcia Marques que eu reli neste mês de novembro. O que também já deve sinalizar que eu estou a fim de fazer o que esperar do Garcia Marques, né? Vamos ver, quem sabe em breve. Então foi só isso, em dezembro eu não concluí nem a leitura ainda em dezembro e hoje é dia 11. Para vocês verem que a minha vida está complicada. Então assim, leitura de dezembro, se eu apresentar 3 livros para vocês, já vai ser muito, hein? Mas aí vai ter os melhores do ano, aí vocês vão me perdoar, certo? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de avaliar o vídeo e me seguir nas redes sociais, o que vi do mundo, Instagram e Facebook. Beijos e tchau, tchau.